Nada nesse mundo é por acaso, né? Se a gente for começar a olhar artes marciais das mais modernas, até essas artes marciais antigas como Karatê, Kung Fu, a gente começa a perceber que existem alguns golpes que, por mais que a forma de treinamento delas seja completamente diferente, ou até mesmo o nome seja completamente diferente, é basicamente a mesma coisa, né? Chutes, socos, muitas pessoas percebem que existem chutes e socos ali, movimentos de mãos e de pés, que são meio que globais, são presentes em diversas artes marciais, desde o Kung Fu ali, que é uma arte marcial que tem mais de 300 anos, até artes mais modernas ali, estão começando a surgir até mesmo agora, sendo desenvolvidas agora, né? E os socos ortodoxos, né? Os socos do boxe ali, eles são um exemplo claro disso. E por que a gente sempre traz o soco do boxe, né? Porque o boxe ele é um esporte, então em questão de treinamento, ele é muito mais, tem uma metodologia, uma pedagogia melhor, né? Até mesmo por essa questão do alto rendimento em si. E é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, a importância dos socos ortodoxos para qualquer arte marcial e principalmente para a defesa pessoal. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Abner Hanan, sou professor aqui do Centro de Treinamento AGOG de Defesa Pessoal e hoje eu queria falar com vocês sobre a importância que se tem de treinar os socos ortodoxos do boxe, né? Socos ortodoxos que eu falo são socos comuns, são presentes em várias artes marciais esportivas, como jab, direto, cruzado e o uppercut. A gente pode perceber que vários tipos de boxe, né? No pugilismo, no Muay Thai, no kickbox, no sandá, a gente vai ter esses movimentos. E não é à toa, pessoal. É porque esses movimentos eles são meio que básicos para você ter a movimentação de mão em si, né? E hoje eu vou estar explicando para vocês algumas movimentações que a gente usa na defesa pessoal, que a gente pode usar como base esses movimentos em si, não é mesmo? Então vamos começar lá, né? Socos em linha. Primeira coisa que você tem que aprender quando você vai dar um soco ali é que você está numa base de luta. Se a sua mão está na posição do seu ombro aqui, ela vai sair da posição do seu ombro, ela vai voltar para a posição do seu ombro. Saiu do ombro, voltou para o ombro. Evitar de bater, descer a mão e voltar a mão para o ombro de novo, né? E isso eu vejo que muitas pessoas, às vezes, quando está fazendo movimentos ali, o soco do boxe mesmo tradicional, ela tem bem essa coordenação aqui de voltar a mão para a altura do ombro. Mas quando ela vai fazer outros movimentos, né, como por exemplo uma escala, uma forquilha, que é esse movimento com os dois dedos aqui, ou até outros movimentos como o movimento de empurrar e tudo mais, a pessoa não tem muito essa noção, né? Então, querendo ou não, esses socos eles são uma escola, né? Então a gente vai começar hoje falando principalmente sobre a escala, né? Esse movimento de mão, onde você acerta essa parte da sua mão aqui. Eu uso principalmente nomes da capoeira, porque eu sou professor de capoeira e como esse método fui eu que meio que desenvolvi, eu vou usar nome de capoeira, óbvio. Vou puxar farinha do meu lado. Então aqui, ó, questão. Você vai fazer a escala sempre da mesma forma que você for fazer um jab direto, qualquer movimento em linha, beleza? Você bateu à altura do ombro, você voltou para a altura do ombro. Você precisa fazer esse movimento reto, você bate à altura do ombro, aqui, ó, sempre encaixando o seu ombro em cima do seu queixo, você volta para a altura do ombro também. Se você for fazer uma forquilha e tudo mais, que eu acho muito difícil, mas em situação de defesa pessoal, qualquer coisa que você puder fazer na hora ali no momento, se você conseguir fazer melhor, mesma coisa, você precisa enfiar o dedo no olho da pessoa, ou então rasgar o rosto da pessoa ali com a sua unha ou algo do gênero assim. Você também pode estar sempre usando essa metodologia. Então esse ensinamento, né, essa pedagogia de você dar o soco em linha, ela serve também para outros movimentos que você vai fazer, beleza? Cruzado e uppercut também é a mesma coisa, né? A gente vê, por exemplo, aqui o cruzado, muitas pessoas que têm essa mania de abrir a mão e bater, ou então de fazer o cruzado com o cotovelo para baixo. Você ter essa coordenação de você aqui, ó, levantou o seu cotovelo basicamente na altura do ombro, você bateu, você jogou o peso do seu corpo, bum, bateu, jogou o peso do seu corpo, voltou, sem você arquear muito a sua mão. Esse é um movimento ideal não só para movimentos de média distância, né? Porque o cruzado ele é um movimento de média distância, você não está com o seu braço todo estendido ali. Mas se você for fazer movimentos, por exemplo, você for bater com a faca da mão,
Vejo que muitas pessoas têm essa mania de abrir um movimento, você fazer um movimento reto, né? Quando você não tem amplitude ali, você pendular o seu corpo e voltar. Até mesmo você fazer movimentos com bastão, né? Eu vejo que muitas pessoas, quando estão usando bastão, não conseguem fazer esse movimento dentro do quadrado, elas sempre estão abrindo muito o braço. Tudo isso é treinamento e a importância desses movimentos ortodoxos, ela se dá principalmente nisso, né? Eu ensino muito pessoal quando vai fazer o cruzado, principalmente com a parte de trás do corpo, de você fazer aquele movimento onde você passa a perna, você arrasta a perna de trás, né? Você passou, pum, bateu. Esse movimento, pessoal, ele é fundamental principalmente para quem quer fazer arremesso, né? Para quando você está treinando um arremesso com pedra, ou até mesmo usando funda, né? Eu costumo ensinar funda para alguns alunos aqui, principalmente criança, mas numa parte mais lúdica ali. Mas tudo isso te ajuda, porque isso são movimentos corporais, né? Um resumo como um todo, gosto sempre de falar, não lembro se foi o Bruce Lee que disse isso, se ele tirou isso de algum lugar, mas todo conhecimento, ele leva a um conhecimento de si mesmo, né? Então, até mesmo quando você está praticando uma arte marcial, muitas pessoas às vezes desfazem muito da arte marcial, somente de artes marciais que são mais tradicionais, que são bem tradicionais, né? Mas todo movimento de corpo que você tem, todo movimento de corpo que você faz, você conhece o seu corpo, você conhece a si mesmo. Isso não é algo que vai ser somente na arte marcial, isso vai trazer em qualquer parte da sua vida. Às vezes você vai fazer um forró lá com a sua esposa, numa aula que você está fazendo, ou às vezes você vai precisar praticar algum esporte, principalmente esporte de arremesso, e às vezes esse movimento corporal, essa consciência corporal, ela vai levar você a ter um rendimento um pouco melhor. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, comenta o que você achou do vídeo aqui embaixo, se você quer mais vídeos como esse. Espero que vocês realmente tenham entendido a importância dos socos ortodoxos. Por mais que você seja de outra arte marcial, treine os socos ortodoxos do boxe ali, direto, usado o uppercut, para você ter pelo menos uma linha de consciência corporal melhor e você conseguir transferir esse tipo de treinamento depois. Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo e tchau!